E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Te Amo Meu Vasco. Aqui no nosso canal só falamos de Vasco. Pessoal, hoje foi sufoco. Foi um jogo duro. Eu achei que nós íamos entregar fácil novamente, como foram nos jogos anteriores. Mas felizmente o Cano mais uma vez resolveu pra gente. Um belo passe do Gil e o Cano estava lá mais uma vez para conferir. Você vê a vibração do Cano? Bom, isso deveria contagiar, né, jogadores como o Vinícius, como o Thales Magno, como outros ali, né, que não tem nenhuma motivação. Mas dentro das circunstâncias, acho que foi um bom resultado. Não era aquilo que a gente esperava, a gente precisava da vitória, agora a gente ficou a 3 pontos do Sport, que é o próximo alvo para nós sairmos da zona de rebaixamento. Mas no geral, acho que foi um bom resultado. No primeiro tempo, novamente, o Vasco apresentou os mesmos erros, aquele mesmo joguinho medíocre, que é de mediano, né? Medíocre de mediano, para não falar uma coisa pior. Aquele jogo sem vontade, o técnico português escalou novamente mal o time. Eu não entendo essa insistência com Vinícius, que acabou de voltar de contusão. Mas enfim, no geral foi um bom resultado. Acredito que com esse jogo, principalmente no segundo tempo, mais pela vontade, né? O time mostrou mais disposição. Eu acho que nós podemos sair dessa situação sim, porque eu vi alguns jogos esse final de semana e eu vou falar para vocês, o Vasco não é pior do que alguns times que estão lá em cima não. Eu acho que a gente pode sair dessa sim. E acredito que se o português parar de ser teimoso, nós podemos galgar coisas melhores, né? Agora, insistir com Vinícius, Marcos Júnior, não dá, né, meus amigos? São jogadores limitadíssimos, são jogadores que não têm a mínima condição de jogar com a camisa do Vasco. O Vinícius ainda é jovem, pode ser que lá na frente encorpe, pegue experiência e evolua. Agora, o Marcos Júnior não tem condição. Você vê que ele botou o Carlinhos, que é um outro jogador que não me agrada muito, mas pelo menos joga mais bola, tem mais imposição física, se apresenta mais pro jogo, não se esconde do jogo como o Marco Júnior. Já o time já deu uma melhorada, uma única mudança. Imagine o senhor se ele entra, por exemplo, com o Juninho, que é um jogador de mais força, que leva a bola em transição. Então nós iríamos ganhar mais. Mas eu não entendo esse português, sabe? Não entendo esse treinador do Vasco. Ou é total desconhecimento do elenco, coisa que eu não acredito, pelo tempo que ele já está no Vasco, ou então ele casa com o jogador. Sabe aquela pessoa que às vezes casa com um carro, casa com um jogo, casa com um tênis ou casa com uma roupa? É esse português com esses jogadores. Não tem como insistir com o Vinícius, gente. Com o Marco Júnior. O Henrique hoje entrou. Vocês viram esse último cruzamento do Henrique? Inclusive antes do Cano marcar o gol. Uma jogada bizonha. Um lance que poderia ter resultado em coisas melhores para o Vasco. Mas enfim, como eu falei, diante das circunstâncias nós conseguimos um ponto, que eu acho que vai ser importante na nossa caminhada, na nossa busca aí para sair da zona da degola. Gostei da zaga, acho que apesar do Castan ter falhado hoje, pelo menos ele mostrou mais disposição. Você viu que o Castan naquela jogada do gol, ele estava meio de lado, né? O comentarista disse que ele falhou. Ele falhou, mas ele estava meio de lado para a jogada foi muito rápida. A bola tinha que ter sido interceptada ali no primeiro pau. Quando chegamos no pau, realmente eu acho que é mais difícil. Dá para notar que hoje ele correu um pouco mais, mostrou mais disposição, brigou pela bola, fez falta, tentou lançamentos, diferente dos últimos jogos. E o Jadson também entrou bem. Para quem vinha de Covid, ele no início ele errou uns passes bobos ali, que poderia ter ocasionado o gol do Fluminense, mas ele é um jogador alto, né, e também se impõe fisicamente. Era isso que eu vinha cobrando também do time do Vasco. O time do Vasco vinha, era maior. Por exemplo, o Diego Souza no jogo do Grêmio passou por cima do Miranda. O PP levava o Miranda para onde queria e como queria. Entendeu? Então era isso que eu estava falando de imposição física. Isso faz diferença no futebol. Então, no geral, acho que valeu. Hoje valeu. Eu acho que o lateral direito, já falei em outro vídeo, ele é meio descompassado, né? Ele perde um pouco o equilíbrio, mas é um jogador que impõe respeito, isso é importante. O Neto Borges vinha fazendo uma partida razoável.
saiu contundido, teve que entrar o Henrique. O meio-campo eu gostei muito do Gil hoje. Começou meio descalibrado, como eu acho que ele me ouviu. Parece que ele está treinando mais essa questão dos passes, da batida de escanteio, de falta. Mas ele mostra muita disposição também no jogo. E ele, enfim, deu passe para o gol, né? Então, o que falar do Gil? Ele foi o cara que além de ter feito uma partida média para boa, ele deu passe para o gol. O Benítez à disposição de sempre, mas acredito que ele não esteja em forma ainda, aquela plenitude da sua forma, mas é um jogador que ele vai muito na vertical. Ele me lembra muito o Juninho Paulista na época do Vasco. É um jogador vertical, ele pega a bola e parte para dentro dos caras, e não tem medo. E eu vi por 2 ou 3 vezes ele dando carrinho na lateral, como ele faz. Isso que me incomoda às vezes no Vasco. Tem jogador que não tem essa disposição. E se tivesse metade da disposição que tem um Benítez, por exemplo, o Vasco não estaria na situação. Era isso que estava faltando. Porque muitas vezes, quando você pega times parelhos, principalmente aqui no Brasil, salvo algumas exceções, né, que nós temos times melhores, é na disposição que os caras ganham. Eu assisti o jogo Ceará Atlético Goianiense. O Ceará sentou no resultado. E o Atlético Goianiense mostrou uma correria tremenda, uma vontade, uma disposição. E os caras foram lá e ganharam. Lá dentro. E eu acredito que o Vasco, alinhado a essa disposição e ao talento de alguns jogadores, a gente vai sair da situação. E o ataque, o Torres, uma peça nula hoje, né? Infelizmente, parece que entrou cansado. O Vinícius inexiste. Porque aquilo que eu falo da imposição física. Tem que ter imposição física aliada ao talento para jogar no ataque. E o Vinícius não tem isso. Parece que o banco fez bem pro Tales. O aperto dos torcedores da Era Jovem, né, que estiveram essa semana, apertaram também o Tales. Acredito que isso tenha dado um estalo na cabeça dele, né? Enfim, para que o futebol é coisa séria. Ele tem 17 para 18 anos. Né? E o futebol é coisa séria. Há relatos aí de jogadores e exemplos de jogadores que começaram jovens achando que já eram rei da cocada preta e se tornaram jogadores normais que tiveram uma carreira curta. Muitos deles abandonaram a carreira sem reconhecimento de nada. Então é bom que você tenha disposição agora, Thales, para que lá na frente você colhe os frutos. Você tem talento, você é um bom jogador. Isso aí é inquestionável. Ninguém chega na seleção de base se não tiver qualidade. Agora, meu filho, aprimora chutes a gol. Perde aí meia hora, 1 hora depois do treinamento e treina a finalização, cara. Treina a finalização. Isso vai fazer com que a sua carreira dê um upgrade, você está entendendo? Você é um jogador talentoso, mas tem que melhorar a finalização. Atacante que não sabe finalizar, não chega a lugar nenhum. O Cano, não tem o que falar. Além da oportunidade que ele teve, as oportunidades que ele conseguiu no primeiro tempo, ele está sempre disposto a participar das jogadas, a ajudar o time. E mais uma vez, a sua insistência o agraciou com o gol e trouxe aquilo que a torcida estava esperando, né? Gritar, tirar aquela coisa que fica dentro da gente, sabe? Que às vezes faz a gente passar mal, que é o gol de empate contra o Fluminense. Então é isso, vamos esperar mais uma semana de treinamento. Domingo que vem a gente pega os Santos. Dia 17 agora nós vamos ter a definição das eleições no Vasco, se vai ser o Levinciano, se vai vir um outro presidente. Espero que isso também se defina, porque isso é desgastante para a torcida. Só quem torce e quem ama o clube vai entender o que eu estou falando. A gente fica angustiado com essa coisa, e você assiste o jogo hoje como eu assisti na televisão, e os caras ficam batendo nessa tecla, sabe? Isso vai alimentando uma angústia no torcedor. Então eu espero que a justiça, nesta semana, bata o martelo, defina logo quem é o presidente do Vasco, para que o Vasco possa seguir seu caminho natural, que a torcida possa voltar a ficar feliz e que os resultados voltem a aparecer dentro do campo. Tá bom, pessoal? Uma boa semana a todos e vamos aguardar aí essa semana aí, que são semanas de definições, para que a gente possa, já domingo que vem contra o Santos, ter fazer um jogo mais tranquilo e o que é bom, vamos torcer para o Santos eliminar o Grêmio, porque quanto mais o Santos for para frente na
na Libertadores, eles vão poupar jogadores, isso pode ser benéfico para o Vasco. Tá bom? Então o próximo jogo do Vasco vai ser contra o Santos em São Januário às 16 horas. Então um grande abraço a todos e fiquem com Deus.